Bom, primeiro vamos falar da síndrome de Down, né? Ah, Isso. Bom, eu tenho realmente uma menina, uma filha, Mariana. Cara, um presente de Deus na nossa vida. Mudou muita coisa depois da chegada dela, né? É, bom, a síndrome de Down, bom, eu não vou falar aqui da trissomia, né? 21, eu vou falar mais do aspecto de como lidar, uhum. né? Porque muitas crianças no passado, né, até tinha um apelido pejorativo, né? Que era mongoloide, você lembra Sim. disso, né? Uhum. Eu me recordo que na minha infância tinha crianças com síndrome de Down, né? E, nossa, né? Não tinham a visão de hoje, né? Então, o que ocorre? A síndrome de Down é uma questão de estímulo. A criança ela precisa ser estimulada, né? Ela tem as células da criança com trissomia 21, ela é um pouco mais lenta. Ela é mais lenta. Toda a formação dela é mais lenta. Então, o que ocorre? Por ser um pouco mais lenta, essa formação celular, né? Por exemplo, quando você está nascendo, sendo se formado ali, está sendo formado, né? Você já percebeu que a orelhinha da criança com síndrome de Down é um pouquinho mais embaixo? Já perceberam Ah, isso? sim. Né? Essas características é porque a célula, durante aquele período de gestação, Da formação? da formação que está ali, né, sendo formada, ela não tem a mesma velocidade de uma Entendi. criança que não é trissomia 21. Então não é só uma questão física, também é uma questão neurológica, né? O cérebro, neurônios, Biológica né? também, Também. Então, organismo. o organismo, E né? A parte existe graus? intestinal, parte. Oi? E existe graus, assim, tipo assim, alguns mais graves? Existe algumas, porque existe crianças com síndrome de Down que portam outras síndromes junto também, Ah, né? E tem a ok. questão também eh, de algumas variações que tem de uma criança para outra, né? Tal. Mas o que eu quero comentar é sobre a estimulação. Então, no passado, como se falava pouco sobre isso, né? E os recursos para você trabalhar com uma criança com síndrome de Down eram escassos. Então, tinha que a PAI, uma organização ou outra, uma associação ou outra, era muito pouco. Se falava pouco. Então, não havia um estímulo dessas crianças. Então, óbvio, muitas dessas crianças do passado, de outras gerações, que cresceram sem esses estímulos, elas não conseguiram chegar em um patamar, né, de uma criança comum, sem uma deficiência. Uhum. Ponto. Agora, quando você pega uma criança e você começa a estimular essa criança, já desde o comecinho dos primeiros dias de vida, né, essa criança ela começa a se desenvolver de uma forma muito próxima de uma criança sem a trissomia Que 21. legal. É Ela só come... realmente você, trabalhar vai, você, mais. vai, você vai começando a estimular, e é óbvio que você tem que ter técnicas específicas, né? Tem que estudar sobre isso, tal, que a gente poderia adentrar Sim. né? Tem Mais técnico. formas pedagógicas, tem brinquedos pedagógicos específicos para criança com a síndrome de Down, né? Então essa questão, a família ela precisa ficar atenta. Então muda a percepção da atenção de uma família quando você tem uma criança com síndrome de Down é totalmente diferente. É totalmente diferente quando você não tem uma criança assim, né? Eu tenho quatro filhos, eu posso dizer com propriedade disso, Ela já vai na né? escolinha. Vai na escolinha. Mas quando eu digo a atenção, o que eu estou Aham. dizendo? É a atenção mesmo, porque eles são curiosos. Criança com síndrome de Down, cara, eu posso dizer que ela é mais curiosa que uma criança comum. Ela é muito curiosa. Então ela pega tudo. Ela pega isso aqui, já vai pôr na boca, ela começa a olhar como é que é isso daqui. Assim, cara, numa fração de segundo, ela já deixa isso aqui, já pega E outro na tua e tal. experiência, como seria o ideal Cara, lidar com isso? você tem que ter atenção, claro, para que a criança não se machuque, tudo mais, mas você tem que deixar ela ter essa experiência. Ela ter uma questão de ambiência, né? Do ambiente à experiência, né? A ambiência. Então você tem que deixar a criança sentir essa ambiência. Então nós começamos a estimular muito a nossa filha. É por isso que ela
realmente, mesmo tendo a síndrome de Down, você observa ela, tem pessoas que olham, percebe a questão da fala, da questão fonética, né? Então, as crianças com síndrome de Down, primeira situação, quando nascem, já é a questão do coração, né? Então, elas nascem, a maioria delas, com um probleminha no coração, né? Às vezes precisa fazer cirurgia, no caso da minha, precisou fazer cirurgia, né? Outros nascem com outro probleminha, né? Às vezes no pulmão, tal. Mas o coração, ele é batata, a maioria delas, né? Acabam. E como não tinha no passado muito desse conhecimento, então muitas crianças morriam cedo, né? Muitas crianças não fizeram cirurgia, né? Então teve essa questão. Agora, voltando para a parte da educação, sim, tem muitas escolas preparadas para isso. Tem escolas preparadas da mesma forma que tem escolas que não estão preparadas, né? Mas hoje tem leis específicas, né, que amparam as crianças especiais, né? Então, não tem como você rejeitar uma criança especial para estudar numa escola, né? Isso é perigoso, inclusive, né? Então, você tem que ter uma atenção diferente, você tem que ter um auxiliar que dá um suporte, né? E o aprendizado dela é diferente, né? Então, o professor ele já tem essa consciência. E ele é capacitado para aquilo. Aí, óbvio, todo professor que em sua sala tem crianças inclusas, ele precisa passar por uma capacitação para ele atender essas crianças. Isso é fundamental, né? Inclusive, nós temos um curso, né, para capacitar lá na FAEC. Para inclusão? Temos vários cursos. Então aí, ó, o professor tiver interesse. Isso. No caso do autismo, que é muito diferente da síndrome de Down, é bem diferente, sim. Né? O autismo, às vezes, ele não tem fisicamente, né? Você observa, né? E fisicamente você não há uma percepção, né, disso. Porém, existe níveis diferentes no autismo. Então você tem o superdotado, né? Você tem o que tem altas habilidades, né? Então você tem vários aí cientistas que eram autistas, né? Autodidatas, né? Poliglotas, músicos, nossa, tem diversos, né, que eram autistas. Então, o autismo hoje, você tem como fazer vários trabalhos, várias intervenções, né, psicopedagógicas, neuropedagógicas, que vai auxiliar essa criança no melhor desenvolvimento, inclusive ela ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida muito boa no seu futuro, né? Tem casos de autistas que se tornaram médicos, né? Normal entre os padrões, né? Sim, né? Então aí existe várias questões. Agora, tem uma questão de preconceito, né? Infelizmente ainda nós vivemos isso. Nós vivemos ainda um preconceito, no mundo geral, né? Então a conscientização, que eu acho que é a palavra fundamental desse bate-papo sobre a inclusão, é conscientização. Eu acho que deveria ter um trabalho maior, mídia, setor público, né, empresas e tal, sobre a conscientização, né, inclusive de contratação de pessoas especiais. Né? Tem muitas pessoas, eu até digo, cara, tinha que ter um prêmio entendeu? Para cada empresa que contrata uma pessoa com, né, uma pessoa especial. Acho que isso é algo de cidadania, né? Gratificante, né? Isso é muito importante. Então, quanto mais se toca no assunto, porque nós vamos ter cada vez mais crianças com algum tipo de especialidade, né? Vai aumentar muito, nós estamos tendo um crescimento frenético, tem muita coisa acontecendo, né? Você tem percebido, né, o crescimento de crianças especiais. Vocês perceberam isso? Nascimento de crianças especiais. Para ser sincero, assim... Cara, demais, assim, o nascimento, nós tivemos agora, na família, eles estão morando em Maringá também, é uma outra tipo de especialidade, mas nasceu também, né? Nós temos na nossa família tem uns 2, 3 que nasceram recentes também, né? Recentes que eu digo, estão aí com 5 aninhos, 4 aninhos também, que são autistas. Então, isso está acontecendo muito. Então tem que se falar mesmo, tem que se preparar, tem que ter cartilha. Cara,
tem que ter novela, seriado, precisa ter, é importante. Você não acha que talvez um pouco por hoje ter o diagnóstico e antes não? Talvez tinha também e antes não. E outra coisa que eu queria te perguntar, que foi esse é o intuito da primeira pergunta também, a evolução que teve, não sei se você, com a sua filha, ela está com 4 anos, 4 né? anos. Talvez tenha sofrido algo que você falou, cara, isso aqui não é desse jeito e não precisava passar por isso, tem conhecimento hoje já para isso. Mas eu acho que há 30 anos, até vendo a entrevista daquela moça, ela fala que crianças autistas que eram para ter sido educadas de determinada forma, alfabetizadas, eram levadas, com todo respeito, as APAES são fantásticas, fazem o seu serviço, mas eram levadas para o lugar errado. Que não era para ali, ela não era uma criança com deficiência que precisava assim, cara, daquele tipo de atenção. Tem que ter uma avaliação para saber o nível dessa criança, inclusive para que essa criança ela também seja inclusa em uma sala comum. Isso é fundamental, porque a criança ela deve ter essa experiência, né, de uma sala comum, E de as aprender. criancinhas também, né? E detalhe, as outras crianças aprendem demais. Toda sala de aula que tem uma criança com síndrome de Down ou qualquer outra síndrome e autismo, as crianças, os colegas, eles aprendem. Eles aprendem muito. Porque ela pergunta muito? Eles mudam muito. Não é questão de perguntar. É orgânico? É uma questão até emocional. Tá. Entende? É até uma questão emocional, do cuidado. As crianças que crescem em volta de uma criança especial são crianças mais amorosas, mais pacienciosas. Então, elas começam a compreender desde cedo. Elas começam a ter uma percepção, falam, poxa, meu coleguinha é diferente, né? E aí, claro que tem que ter uma boa educação para isso, né? Sim. Os pais também orientar, a escola também orientar. O que eu ia falar agora. Que existe bullying também, Sim. né? Existe bullying e tal. E como existe bullying, né? Alguém de vocês passaram bullying? Já. Passou bullying na infância? Não muito, nada não que muito. me traumatizou, mas sim, já. Então, existe o bullying. É que eu tô privilegiado, assim, né? Eu não tinha características para sofrer tanto bullying, assim, né? Eu era atleta na escola e tal. Sim. Mas, sim, um pouco. Agora, imagina, né, criança. Né? Na minha época nem se falava de bullying, mas tinha. Sim. Né? Tinha bastante, inclusive, né? Hoje o pai fazer bullying com a gente. Justamente, né? Então é isso. Eu vejo nesse ponto que os municípios, as secretarias de educação, elas precisam fazer um trabalho, tanto município, estado, e as escolas particulares, e as empresas, a área corporativa, com um olhar voltado para isso, porque nós vamos ter cada vez mais crianças com essas situações, e a sociedade ela precisa estar mais preparada para isso. Com certeza. E assim, tem algumas questões que você pode falar pra gente. Eu gosto do assunto, eu acho que a gente podia se aprofundar, aproveitar que você está aqui para o público de casa. Às vezes quem está vendo tem um priminho que tem autismo, ou que tem síndrome de Down, ou que tem Tourette, ou que tem, enfim. Tem algo que você, não só a sua experiência na educação inclusiva, mas também sendo pai e tendo essa experiência, né, ali. O que você poderia falar sobre achismos, coisas que falam isso é uma coisa que eu queria tirar, e sobre coisas para orientar, de repente ajudar, não sei se você pode... Eu vou falar para pais você. e pessoas... Primeiro ponto dos pais. Tem muitos pais que não aceitam a situação. Então, os próprios pais não buscam ajuda por vergonha. Isso já começa aí. Então, o primeiro ponto é que a família ela tem que se conscientizar da situação, seja ela qual for, seja qual nível for. Então, esse é o primeiro ponto. Pai, mãe, né, a família, né, no seu contexto, os avós, né, os tios, priminhos, etc. A família compreender que existe uma situação. Esse é o primeiro ponto. Agora, claro que principal, pai e mãe. Segundo ponto, identificando a situação, se estudar o nível dessa situação. Por quê? Por que isso? Porque é importantíssimo para o pai e para a mãe ela participar das intervenções com a criança. E muitos pais deixam isso só para a escola, só para o momento escolar. E às vezes tem muitas crianças no ambiente escolar e não dá tempo de se trabalhar no individual. E não são todos os pais que têm condição. Eu, graças a Deus, eu tenho uma pessoa, é uma pedagoga,
que trabalha, né, com a minha filha, né, todos os dias, né, na minha casa, na escola, tudo, né? Mas não são todas as famílias que têm essa condição, Sim. né? Então é importantíssimo que o pai e a mãe, primeiro, junto com o profissional, né? Existem vários profissionais específicos, aprenda, né, como trabalhar as intervenções, as atividades pedagógicas, né? As estimulações, principalmente as estimulações, né? Porque isso vai ser o ponto, cara, vai ser o divisor de água para o futuro da criança, né? Então esse Começa aí. começa aí, cara. Essa é a base fundamental. Eu trabalho lá em casa, a gente trabalha muito com a nossa menina, mas bastante, e não só. O gostoso, nós temos um menino do Daniel, tá com 9 anos, né? Ele pegou essa conscientização, né? Então ele gosta de desenhar, de pintar, né? Então ele faz todo o arsenal dele lá em cima da mesa e recorta e pinta e tal. E a irmãzinha dele tá ali, né? Então ele já tem o estojinho da irmãzinha dele, você entendeu? Legal. Né? Às vezes ele chama ela do ladinho, coloca ela lá, né? Ajuda a desenhar. Ajuda ela a pintar, coloca o lápis na mão. Agora descobriram que ela é canhota, né? Aí, né? Até então a gente não sabia, né? Porque ela pegava com os dois. Agora ela tá pegando mais. É do meu time. É do seu time? Do meu time. Bacana. E isso, né? Isso já tá ocorrendo. Os priminhos também, né? Que moram próximo, a mesma coisa, né? Estão brincando. Esses dias estavam os 3 vestidos de Homem-Aranha. Eu cheguei em casa e falei, cara, tem 3 Homem-Aranha na minha casa. 3 Homem-Aranha. Daqui a pouco desce a Mariana vestida também com um personagem lá. Pegou, óbvio, a roupa do irmão, tudo dobrada, né? Tudo dobradinho, que ele é menorzinho que o irmão, né? E ali no meio, brincando, né? E isso é muito importante, porque você trabalha no lúdico também. E aí vai, cara. Nossa, é maravilhoso isso aí. Não, legal. Porque a gente estava falando aqui um pouco antes, né, fora do ar, às vezes o público talvez não entenda, ou quem vai ver esse vídeo, tem algumas perguntas, ou que o Josué fez, ou que eu estou fazendo, que a gente já pré-conversou com o Eduardo aqui, e ele falou, pode sentir à vontade para perguntar, porque realmente são dúvidas. Vocês bateram hoje, hein, mano? Vocês judiaram. Mas assim, pegando muito no ponto assim, da inclusão, do autismo e da síndrome de Down, porque existe algumas pessoas, e eu entendo, é totalmente compreensível, o pai de uma criança, a mãe de uma criança, se sentir um pouco desconfortável da pessoa ficar perguntando, como que eu lido com a sua filha? Eu entendo isso, é normal se sentir desconfortável com isso. As pessoas, sim, vivem em sociedade, têm que procurar entender o que as outras pessoas, né? Essa é a sociedade, e não só para o geral. Você tem que entender as especialidades, né? Especificidades. Mas, como você deixou a carta branca, a gente está tentando entrar bastante dentro disso. Por exemplo, você como pai... você pode falar o nome dela? Mariana. Sim, Mariana. Mariana, perdão. Mariana. Você como pai da Mariana, chega uma pessoa que não tem costume de ter contato com a criança com síndrome de Down. E você sabe que ela tem isso que a Mariana não gosta. Tem essa. O que você falaria, mas de um âmbito geral, não só da Mariana, para uma pessoa que vá conviver com uma criança que tenha síndrome de Down, ou um adulto, por exemplo, eu começo a trabalhar em um local, e aí tem vamos colocar um exemplo, o Rodrigo, e o Rodrigo ele tem síndrome de Down, tem 23 anos, criando uma pessoa, né? E às vezes a pessoa pega e fala, cara, eu tenho dificuldade, eu não sei o que fazer, então eu não vou... Você entendeu onde eu quero entrar? Perfeito. O que você pode nos ajudar, simples, nos elucidar? Brother. Eu vou dar uma resposta muito simples. Trate ela como todas as outras crianças. Não mude o teu tratamento. Eu acho que esse é o fundamental. Trate igual, né? Claro, dependendo do tipo de característica dessa especialidade, né? Você pode ter algum tipo de cuidado, pode ter uma deficiência física, etc. Tal. Aí você tem que ter um cuidado maior, tal. Mas trate ela igual, né? Não entre com dó, ai, tadinha, né? Aquela coisa. Não, cara. Tem que ser igual. Não fica com receio. Não fica com receio, brinca igual, sabe? Faz a brincadeirinha da mesma forma. Nós nunca tivemos nenhum problema com a nossa filha, né? Mas óbvio, né?
já escutamos várias, né, várias pessoas que já tiveram problema. Nós nunca tivemos, né? Até porque ela é muito. Eu acho que a Mariana é muito dada, assim, sabe? Ela tem um jeitinho. Se ela tivesse aqui, ela já tinha ido pro seu colo, pro seu colo. Ela é muito, né, amorosa, né? É muito bom, Amorosa. né? De repente ela te conheceu hoje e na manhã ela já quer te dar um abraço, né? Ela tem essa característica dela. Mas é isso aí, cara. Enxergue da mesma forma. Tenha a mesma postura, porque eles percebem. Ah, que legal. Então Você é entende? nisso que eu queria entrar. Eles Porque as pessoas têm um percebem. receio, né? Às vezes a pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Ó, você chegou com brinquedos, né? E aí tem ali 4 crianças e uma criança especial. E aí fala, mas ela é especial, né? Eu vou dar um outro tipo de brinquedo para ela, né? Uhum. Ela vai perceber. Ela vai perceber que é diferente. Ela tem essa sacada. Entende? E dependendo da criança, ela vai te mostrar que ela não gostou, de alguma forma. Mas eu tenho que ter um vai cuidado ter- diferente ali por aquela brincadeira. Depende, cara, depende. Não é? Depende do tipo de brincadeira, né? Claro, vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira física. Uma criança com síndrome de Down pequena, ela é molinha. Ela é molinha, né? Então, ela tem ali uma questão da psicomotricidade. Então, ela tem a cabecinha molinha, as perninhas molinhas, tudo. Então, é óbvio. Você vai pegar uma criança no parquinho, por exemplo, vai rodar uma criança. Eu não aconselho fazer isso com uma criança com síndrome de Down, né? Então, tem, óbvio, alguns cuidados você tem que ter, né? Mas é coisa pequena. Só ter um olhar carinhoso e falar, cara, eu vou brincar. Cara, não tem como não ter. É isso aí. Porque aí cada sorrisão É. é muito bom, né? Entendeu? Um sorriso Vai virar. É Você pega fantástico. o menininho que isso aconteceu muito comigo, cara. A gente viajando, né? Às vezes tá num clube, num resort, algum hotel, e tem, né? Uma criança assim. Já aconteceu muito, né? E você dá atenção, e a criança fica tão feliz com aquela atenção. Cara, aonde você vai, daqui a pouco ela tá ali perto, né? Então isso já aconteceu vários, né? Com outros um pouquinho mais velho, né? Ali com seus 12 anos, 14 anos e tal, né? E o lado mais triste, e isso eu já vi, né? As crianças tudo brincando e a outra criança lá, parada, longe, olhando, né? E o pai e a mãe ali, às vezes, podando aquela criança, né? Isso é o errado. Eu ia te falar sobre isso Cara, mesmo. isso é errado, porque aí não é uma questão da criança em si. Ah, poxa, eu não sei a reação do meu filho. Cara, entra na piscina com ela, entende? Isso eu vi, né? Teve um passeio que nós fizemos aqui em Lins, né? E o gurizinho, cara, ficava ali sentadinho e só dando tchau, né? Dando tchau pra Não um, dando participava tchau, de nada. não participava de nada, né? E tava lá a mãe lá, né? Tomando sol, biquininho e tal, né? E tava nem aí com o menino, né? Nossa Diferente. Senhora, tem um Pô, cara, você vai num lugar desse, aí você tem outras crianças brincando, estão descendo ali num tobogã, pega a criança, desce no tobogã com ela, né? Chama ali uma pessoa do hotel e fala assim, olha, você poderia descer com ele para mim, né? Cara, eles vão atender. Então você tem dar atenção, carinho e colocar eles para estar incluso com as outras crianças e bora lá que vocês vão ver que a coisa é chique.